Alguns meses atrás, a maioria de nós provavelmente nunca tinha ouvido falar a palavra coronavírus. Agora, a palavra coronavírus e Covid-19 se tornaram parte de nosso vocabulário. Com o mundo enfrentando essa pandemia, a vida de muitos de nós foi afetada de maneiras que nunca poderíamos imaginar. E é triste saber que em apenas pouco tempo, essa doença tirou a vida de milhares de pessoas. Sabemos que vocês estão preocupados com o bem-estar de nossos irmãos, principalmente daqueles que moram em países que foram mais afetados por essa pandemia. Nesse relatório, nós vamos conversar com irmãos que cuidam da obra na Coreia, na Itália e nos Estados Unidos, para saber como os nossos irmãos estão e que medidas práticas estão sendo tomadas para ajudar aqueles que estão enfrentando essa grave crise de saúde. Mas antes disso, eu gostaria de falar com vocês algumas coisas. Com certeza, ficamos aflitos de saber que a cada dia o número de casos aumenta. Mas ver o mundo sofrendo com pestilências não nos surpreende, não é mesmo? Jesus disse em Lucas 21:11 que as pestilências seriam parte do sinal dos últimos dias. Apocalipse capítulo 6 fala dos 4 cavaleiros e lá fala sobre a praga mortífera. Tudo isso que está acontecendo no mundo deixa bem claro, mais claro do que nunca, que estamos vivendo nos últimos dias. Na verdade, na parte final dos últimos dias, bem perto do último dos últimos dias. Mas, embora a situação seja séria, nós, como povo de Jeová, não precisamos entrar em pânico. Isaías 30:15 nos explica por quê. Vamos ver esse texto juntos. Isaías 30:15. Pois assim disse o soberano Senhor Jeová, o Santo de Israel: se voltarem a mim e ficarem tranquilos, vocês serão salvos. Sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Jeová sempre guiou e apoiou seu povo em tempos difíceis. Então, temos bons motivos para fazer o que esse versículo diz: permanecermos calmos e termos confiança em Jeová. E Jeová vai nos dar força. Como vamos ver nesse relatório, Jeová tem nos dado princípios bíblicos para ajudar o seu povo a tomar boas decisões, mesmo em situações muito difíceis. Vamos começar falando com o irmão Reino Kask, que serve na Coreia. Obrigado, Reino, por falar com a gente. Por nada, é um privilégio. Irmão Kask, nós queremos saber qual a situação dos irmãos aí na Coreia neste momento. Apesar de haver medo em todo o país, nossos irmãos estão mantendo uma atitude positiva e eles estão se esforçando em aplicar o conselho em Isaías 26:3, de confiar plenamente em Jeová. É muito bom ouvir isso. Como que a pandemia do coronavírus afetou as reuniões congregacionais e o ministério de campo no território da sua filial? Nós tivemos que parar de realizar reuniões nos salões do reino e também parar com o testemunho público. É lógico que os irmãos ficaram confusos com a mudança repentina que tivemos na nossa rotina. Mas assim que eles foram informados do porquê essas medidas tiveram que ser tomadas,
E também quando eles entenderam a necessidade de aplicar Romanos 13:1 e colaborar com as autoridades superiores, eles começaram a colocar em prática imediatamente as sugestões e as recomendações que haviam sido enviadas para eles. Eles ficaram muito agradecidos pelas boas orientações que receberam da organização. Essas são mudanças grandes. Mas, com certeza, a obediência e a cooperação dos irmãos têm dado um bom testemunho sobre Jeová. Mas o que tem ajudado os irmãos a manterem a calma neste momento? Bem, os irmãos estão mantendo uma boa rotina espiritual, o que tem ajudado a eles e a todos nós a ficarmos calmos e a não perdermos o foco. No que diz respeito às reuniões, os irmãos ou estão se reunindo em grupos pequenos ou estão fazendo videoconferência para que possam manter o contato entre eles durante a reunião. E também tem o JW Stream. Também estão sendo mais flexíveis no ministério. Por exemplo, estão escrevendo cartas, estão mandando mensagens de texto para as revisitas, realizando estudos bíblicos por telefone, estão ligando para a família, para os amigos para falar com eles. Também estão telefonando para as pessoas que estudaram a Bíblia no passado, para ver como estão, e estão conseguindo dar testemunho dessa forma. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que os irmãos estão se esforçando bastante para manter o equilíbrio no tempo em que estão gastando lendo e assistindo as notícias sobre o coronavírus. É claro que é importante ficar atualizado com o que está acontecendo, mas eles perceberam que assistir constantemente todas as atualizações dos noticiários pode contribuir para aumentar a ansiedade. Com certeza, nós podemos imitar a fé dos nossos irmãos na Coreia e a determinação deles de manter uma boa rotina espiritual durante esse momento. Muito obrigado por ter compartilhado esse relatório. Eu que agradeço. Obrigado. Agora, nós vamos conversar com o irmão Greg Ciccio, da Itália. Muito obrigado por conversar conosco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Sabemos que os nossos irmãos na Itália estão enfrentando muitos dos mesmos desafios dos irmãos da Coreia e, nas últimas semanas, tiveram que enfrentar situações muito difíceis, o que incluiu uma quarentena no país inteiro. O irmão poderia nos contar como estão os nossos irmãos na Itália? Bem, alguns de nossos irmãos contraíram o coronavírus. E, infelizmente, até 16 de março, 6 haviam morrido. A vasta maioria está bem, mas estamos orando por todos eles, especialmente aqueles que perderam parentes na morte. Ficamos muito felizes de saber que a maioria de nossos irmãos estão bem. Mas estamos muito tristes pelos irmãos que perderam seus parentes. A mídia tem relatado muitas restrições agora. Como os nossos irmãos estão cuidando uns dos outros, apesar dessas restrições? Bem, os irmãos sentem falta de se associar uns com os outros, mas graças às bênçãos de Jeová, eles estão bem espiritualmente. Como Jesus disse em João 13, 34 e 35, que o amor ia identificar os verdadeiros cristãos, nós estamos vendo esse amor na prática aqui. É verdade que as restrições impedem que a gente saia de casa quando quer, mas os irmãos estão se comunicando por telefone ou outros meios eletrônicos. E o resultado é que muitos relatam que essa situação está, na verdade, deixando eles mais achegados. É muito bom saber disso. Conte para nós o que os anciãos têm feito para pastorear os irmãos. Além de cuidar das necessidades físicas dos irmãos, quando possível, os anciãos estão fazendo videoconferências com alguns irmãos e também com grupos inteiros de serviço de campo, compartilhando alguns pensamentos bíblicos. Então, ninguém está se sentindo isolado. Todos estão recebendo apoio emocional e espiritual. E os irmãos estão muito agradecidos por isso.
Por exemplo, uma irmã escreveu que se sente protegida, como quando uma galinha protege os pintinhos. Já outro irmão disse o seguinte: eu sinto o amor de Jeová por meio dos anciãos. É como Isaías 32:2 diz: nossos anciãos estão sendo realmente um abrigo contra o vento e um esconderijo contra o temporal. Isso nos encoraja muito. Estamos felizes de saber que Jeová está ajudando os irmãos nesse momento difícil. Nós vamos continuar orando por vocês. Muito obrigado, irmão Lett. Agora vamos conversar com o irmão Harold Cochran, da filial dos Estados Unidos. Ele serve no Bethel de Walkill, Nova York. Ele serve como ajudante da comissão editora do corpo governante, mas também é membro da comissão de filial dos Estados Unidos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Queremos muito saber o que você tem a dizer. Obrigado por esta oportunidade. Conte para nós como estão os irmãos na sede mundial e em outros Betéis dos Estados Unidos. Bem, não temos dúvidas de que estamos vivendo em momentos difíceis, porque nunca enfrentamos uma situação parecida com essa. Mas, em nome da comissão de filial, temos o prazer de informar que a família de Bethel está lidando bem com a situação e merecem elogios por estarem mostrando a sabedoria de cima, que é pronta para obedecer, como diz Tiago, capítulo 3, versículo 17. E também os irmãos que estão no campo são rápidos em obedecer às instruções à filial. É muito bom ouvir isso. Pode nos dizer que medidas práticas os irmãos estão tomando para evitar que o coronavírus se espalhe? Temos seguido de perto as orientações que as autoridades de saúde e governamentais têm dado sobre o que se pode fazer para evitar que o vírus se espalhe. Existem coisas básicas como lavar a mão regularmente, não tocar o rosto, evitar dar abraços e aperto de mão e se certificar de desinfetar superfícies que são muito usadas. E se alguém está doente, deve ficar em casa. Então temos destacado esses lembretes básicos, não só para os nossos irmãos aqui em Bethel, mas também para aqueles que estão no campo. Esses são lembretes muito práticos. Até mesmo eu tenho cumprimentado os irmãos com o cotovelo, em vez de apertar as mãos. O irmão poderia nos contar que outras medidas estão sendo tomadas para proteger a saúde dos irmãos? Bem, como precaução para a família de Bethel, bem para aqueles que estão no campo e também nossos vizinhos, nenhuma visita está sendo permitida em Bethel. De acordo com a orientação do corpo governante, nenhum convidado pode estar presente na formatura de Gilead. E a família de Bethel foi orientada a assistir o programa dos seus apartamentos. Bem, com o aumento da preocupação, a última medida que foi tomada foi orientar os betelitas a não sair do Bethel onde moram para realizar alguma atividade. E isso inclui fazer compras, reuniões sociais e as reuniões da congregação. Gostaríamos de enfatizar que isso é uma precaução para proteger os betelitas, porque não tivemos um surto agora, mas estamos fazendo o máximo para proteger a família. E nós vamos reavaliar essa última restrição semanalmente, para saber até quando ela vai durar. Com respeito ao restante do país, nossa orientação foi cancelar todos os grandes eventos teocráticos no território da nossa filial até 17 de maio. Muitos dos ajustes que você descreveu realmente foram desafiadores. Como os irmãos reagiram? Temos o prazer de dizer que eles reagiram muito bem às medidas tomadas. E também gostaríamos de dizer, irmão Lett, em nome da comissão de filial,
Para vocês, irmãos do corpo governante, muito obrigado pelas orientações que têm dado. Temos percebido a sua preocupação amorosa e o carinho que vocês têm por nós. Eu que agradeço, Harold. Pode deixar que eu vou passar a sua gratidão para os outros irmãos. Temos procurado a ajuda de Jeová para tomar essas decisões. E tem sido muito encorajador ver como os nossos irmãos estão apoiando e cooperando com as medidas que foram tomadas. Muito obrigado, irmão Harold, por nos contar essas coisas. Por nada, irmão Lett. Como vimos nesses relatórios, com a situação mudando a cada dia, às vezes de hora em hora, muitas mudanças tiveram que ser feitas. Agora, em alguns casos, o corpo governante deu orientações específicas de como esses ajustes deveriam ser feitos. Mas muitas decisões estão sendo deixadas para aqueles que estão mais a par das circunstâncias locais. Comissão de filial, superintendente de circuito e anciãos na congregação. Para vocês, irmãos fiéis, que foram designados pelo Espírito Santo para tomar a liderança, nós gostaríamos de dizer isso. Nós confiamos em vocês e temos certeza de que vocês vão considerar com oração as circunstâncias locais e seguir as instruções das autoridades superiores. E sabemos que vocês vão fazer tudo o que podem para manter contato com as congregações. Vocês farão isso regularmente, por telefone ou por videoconferência, se necessário. Também temos certeza de que o Espírito de Jeová vai guiar vocês e vai dar a vocês a sabedoria necessária para aplicar os princípios bíblicos nesse momento e para dar orientações claras aos irmãos. Quanto ao resto de nós, independentemente da orientação vir do corpo governante, da sede, ou dos anciãos, ou do superintendente de circuito, queremos seguir essas orientações de perto. Isso será uma proteção agora. E se pensarmos bem, isso é um bom treinamento para os tempos ainda mais difíceis que vamos enfrentar no futuro. Antes de terminarmos, gostaríamos de falar com vocês um pouquinho sobre a celebração da morte de Cristo, no dia 7 de abril. Não existe vírus nem pandemia no mundo que possam diminuir o nosso apreço pelo que Jeová e Jesus fizeram por nós, nem enfraquecer a nossa determinação de realizar a celebração da morte de Cristo. Nos reunirmos para celebrarmos esse importante evento é mais do que uma tradição, é uma ordem, registrada em Lucas 22:19. Vamos ver isso juntos. Lucas 22:19. Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Será que nós vamos continuar a fazer isso em memória de Jesus como Ele mandou? Com certeza. Mas como fazemos isso pode variar dependendo das circunstâncias locais. Se for possível na sua região, nós incentivamos você a se reunir com a congregação. Pode ter certeza que os anciãos vão tomar medidas práticas para o benefício de todos na assistência. É claro que em algumas regiões, as circunstâncias locais causadas pelo coronavírus pode tornar impossível se reunir com a congregação inteira. Em casos assim, pode ser que os anciãos deem instruções para se reunir em grupos menores, talvez por videoconferência usando o Skype ou o Zoom. Mas se nenhuma dessas opções for possível, poderemos assistir ao programa do jw.org.
Como somos gratos a Jeová. Ele nos habilitou a beber o leite das nações, como mencionado em Isaías 60:16, o que inclui o uso sábio de tecnologia. Independentemente de como a celebração será feita na sua região, todos nós queremos preparar o nosso coração e fazer tudo o que for necessário para obedecer à ordem de Jesus de celebrar a ceia do Senhor. Pense um pouco sobre o sacrifício de Jesus e o que isso significa. Especialmente agora, durante essa crise de saúde. Por meio do resgate, Jeová provê o meio de eliminar por completo os problemas, como as pestilências de toda a terra. Não só essa pandemia, mas todas as doenças e a morte. Realmente, os eventos que estão acontecendo estão criando tempos difíceis de suportar, assim como a Bíblia predisse. Mas esses eventos também nos lembram de como estamos perto de ver todos esses problemas acabarem para sempre. Nós queremos que saibam que o corpo governante ama muito vocês e que vamos continuar orando por vocês. Nossos irmãos nos Estados Unidos, na Itália, na Coreia, mandam o seu amor cristão para vocês. Esse é o JW Broadcasting, direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová.